Ok, começou. O pessoal está entrando. Connecting. Ah, então ele está abrindo a sala. Está abrindo a sala. Está abrindo a sala. Abriu. Ó. Vê se a mãe conseguiu abrir. Conseguiu abrir? Como é que está indo lá? Eu venho com o microfone. Tá, porque eu clico aqui, Cassiano. Não sei, ela tem que saber qual É? Join with Computer Join, Audio. Join with Computer Audio, sim. Clica no Join. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso. Aí tu vai lá em cima. Boa tarde. E aperta no grande lá, tá? No quadradinho. Ó, já está dando microfone. Bem lá em cima tem um X. Isso, clica no Join Out. Aquela sala tem um monte de gente junto, algum problema. Não, bem assim, ó. Vai ser uma tela. Pessoal, vocês estão me escutando? Eu vou pedir Sim. para vocês desativarem. É o quadradinho. É o quadradinho. É o quadradinho. Tem o X, o quadradinho e o menos. Daqui. Fala com ela. Espera aí só um pouquinho. Onde é que tu tá? Mas tá vendo as coisas acontecer? Tá ouvindo? Por gentileza, Não tá ouvindo nada? nós pedimos para desligar o microfone. Tu não... Cassiano desligou. Rogério Arthur, tá Roberto. Tânia, a Tânia. É da Tânia. É esse aqui, ó. É esse aqui que eu tô... Tá, professora Tânia, pedimos que desligue o microfone, porque está dando Aquele lá é o microfonia. nosso. Tem um monte de gente, é o nosso. Aqui não tem ninguém aqui. Tá, vamos lá. Ah, tá, mas deixa fechado ali. Boa noite a todos. Estão nos escutando? Sim. Tá, por favor, eu vou pedir gentilmente Perfeito. que vocês desliguem, desativem o microfone para não dar microfonia, ok? Primeiramente, obrigada pela presença de vocês nessa live de lançamento do livro. E agora, como eu toco meu negócio, de autoria do Dr. Maurênio Stort, CEO do grupo M-Stort no Brasil e na Europa. Gostaríamos também de agradecer à SZ Working pela cedência do espaço para a realização da live. Iniciaremos agora com a participação do Dr. Agostinho Zucchi, advogado e parceiro do grupo M-Stort. Em seguida, passo a palavra ao senhor Sérgio Gonzaga, professor de literatura brasileira, ensaísta e editor da Leitura 21. Após, ao senhor Arthur Aguirre Mendes, que é autor do prefácio do livro. O senhor Arthur é CEO da Fairmont Corporate Finance, Reino Unido e União Europeia. E, ao final, o Dr. Maurênio Stort falará sobre o seu livro. Pedimos a gentileza para desativarem, como foi dito anteriormente, e, ao final do evento, a gente abre espaço para perguntas. Vocês podem enviar elas escritas pelo chat. Ok? No evento. Boa noite a todos. Estamos muito felizes, nós aqui do SZ Working, com a presença do Dr. Maurênio aqui. Dr. Maurênio já é nosso conhecido em algumas situações de negócios. É uma pessoa em relação à qual eu cultivo um respeito e uma admiração muito grande. E eu fiquei muito feliz ao saber que ele escreveria o livro, porque eu sei da qualidade humana e profissional dele. E de sorte que essa oportunidade que as pessoas têm de colherem o conhecimento dele é de muita valia para a sociedade. Nós aqui do SZ Working somos exatamente fruto dessa colheita de ideias. E foi através disso que nós apostamos na economia compartilhada. A sociedade evoluiu, o pensamento evolui e o coletivo está se conscientizando de que, diante de tantos problemas sociais e ambientais, a acumulação de bens e de equipamentos está em desuso. A solução é o compartilhamento. E é compartilhar algo melhor por um custo menor. E nós somos
uma parte dessa resposta para a sociedade. O SZ Working tem como missão promover e compartilhar ambientes de eventos como este, de trabalho, de estudos, proporcionando sempre qualidade, conforto e tecnologia. Aqui os nossos parceiros e clientes, os quais nos proporcionam muito orgulho, como é o caso do Dr. Maurênio, conseguem alcançar êxito nos seus objetivos com um custo menor, criando network e compartilhando ideias. E, Maurênio, e antes de passar a palavra para o professor, eu me lembrei hoje de uma historinha que eu ouvia lá no interior de Barão de Cotegipe, na minha infância, que um professor me passou a ideia de que a sabedoria é tal qual uma vela. A gente acende uma vela, essa vela pode acender outra vela, mais uma vela e assim por diante. E a vela que recebeu a luz compartilha essa luz. Eu vejo exatamente essa ideia no seu livro. A sua luz está no livro e essa luz irá irradiar. E por que eu lembrei dessa Ele história? faz o resto aí? Faz o resto para amanhã ou depois de amanhã. Porque na minha infância, eu me preparava para chegar em Porto Alegre em 1988, quando O que que dá a cara aí? aluno. Por gentileza aí, o teu microfone está ligado. Pedimos por gentileza. No detalhe das junções aí vem as vigas com nome. Pois não, desculpa, Zé. Não, então, só para concluir, então, lá no interior de Barão de Cotegipe, na região de Erechim, eu me preparava para chegar em Porto Alegre, e há 32 anos atrás, eu fui aluno do professor, que hoje é editor desse livro. E eu fiquei muito feliz de saber dessa coincidência, de encontrar uma pessoa que eu admiro hoje, que é o Dr. Maurênio, ter um livro editado pelo professor Sérgio. Então, Maurênio, parabéns pelo livro, parabéns pela ideia, e passa a palavra para o professor Sérgio, então. Pessoal, boa tarde. O senhor Flávio Knaip, a professora Tânia estão perto e o Luciano Iso está dando microfonia para nós. O senhor Mariano e o senhor Redimi também. Pedir a gentileza que fechem. O microfone fica ali no canto inferior esquerdo, lá embaixo, ali no cantinho. Professor Sérgio, por gentileza. Tá bem. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com tanta gente interessada num tema tão palpitante. Quero saudar o nosso querido português, né, doutor Arthur Aguirre, que vendo o seu currículo, né, percebi que é um homem que trabalhou junto às esferas do poder, de um dos grandes governos que Portugal teve. Saudar, naturalmente, o nosso autor, sobre o qual eu vou dizer uma palavra, 2 ou 3 palavras em seguida. Saudar o Agostinho querido, meu aluno. Eu tratava pelo nome da cidade de onde ele procede, Erechim, porque eu também sou do interior, e eu chamava os interioranos pelo nome da cidade. E nos divertíamos com essas brincadeiras que fazíamos com os interioranos. Quando fui procurado pelo Maurênio, eu tenho uma pequena editora, na verdade eu trabalho mais como professor na universidade, mas tem uma editora onde tem uma linha de textos universitários na área de relações internacionais, é um convênio lá com a URGS. E quando o Maurênio me falou, eu fui sincero, eu digo, puxa, mas é um livro ambicioso, ou seja, no calor da hora, isto é, no eixo desse turbilhão que é essa pandemia no mundo, algo que nunca vivemos, que nenhum de nós experimentou, nem supunha experimentar algum dia. Ele escreve um livro, no calor da hora, ou seja, quando ainda não conseguimos vislumbrar alternativas, quando estamos cegos por essa fatalidade que nos acomete, escreve um livro
com o título, e agora? Quer dizer, e agora? Neste momento, como eu toco? O que faço? O que fazer? É quase uma pergunta leninista, né, Moreno? O que fazer? E peguei o livro, eu vou ser sincero, Maurênio, eu peguei o livro assim um pouco desconfiado. Li-o numa única vez, li-o numa assentada, sem parar. São 100 e tantas páginas. Não é da minha área, mas realmente me pareceu um livro extremamente desvelador, um livro interessantíssimo, porque evoca numa primeira parte a história, uma espécie de síntese, que eu não tinha isso na cabeça, uma síntese da história empresarial, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas as próprias tendências da história empresarial nas últimas décadas, eu diria no último século, e em seguida entra de rijo na situação em que nós vivemos no momento, essa situação conflituosa, difícil, no qual, na verdade, nós não temos um norte. Eu até gostei aqui, ainda que possamos ter, eu também tenho algumas reservas em relação a atitudes de governadores e prefeitos, que também eles estão no mundo de caminhos tortuosos. Nenhum tem um passado, nós não temos referências. É difícil na vida você olhar para a vida sem referências. E eu acho que esse livro, para quem já o leu, e para quem vai ler, e mal lançamos, já está tendo aceitação, esse livro está sendo... nós estamos vendendo na Amazon um número razoável de exemplares para o início do lançamento. Esse livro coloca temas, coloca assuntos nos quais, na verdade, o Maurênio aponta caminhos, mas, ao mesmo tempo, digamos, com uma modéstia indispensável a quem está escrevendo no calor da hora, diz, olha, isso pode ser assim, isso talvez seja assim. E ali estão os grandes temas, o que fazer com a economia. Haverá um tombo, já está havendo um tombo mundial, algo que talvez possa ser aproximado ao crash de 1929. Como serão as relações, né, internacionais nesse conflito que agora emerge, um conflito que parece mais econômico que ideológico, entre China e Estados Unidos? Farão os empresários? Esses meios de comunicação poderão ou não, essa nova forma que temos aqui agora, terá uma influência decisiva? Ela, de alguma forma, dissolverá a presença pessoal? Quais são as condições de um líder diante desse momento que virá, essa pós-pandemia que esperamos que ocorra já a partir do ano que vem? Então, eu quero dizer que fiquei muito feliz como editor de ter um livro dessa qualidade, um livro inquietante, um livro que não tem verdades definitivas, mas que discute caminhos, que aponta alternativas. Acho que, se vocês não leram ainda, vão ter uma surpresa muito positiva com esse livro, como eu tive, ao ponto de lê-lo numa sentada só. Era isso que eu tinha a dizer para vocês, e vamos continuar na nossa live aí. Obrigado, professor. Obrigada, professor Sérgio. Pessoal, eu vou pedir por gentileza que vocês desativem os microfones, que dá microfonia e interrompe a fala. Agradeço a todos. Obrigada. Agora a gente vai passar a palavra para o doutor Arthur Aguirre. Bem, eu espero que me estejam a ouvir bem. Estou um bocadinho mais longe do que todos vocês. Uma boa noite. Boa noite para mim a todos, para vocês é boa tarde. Eu estou no Reino Unido, de facto, como o Maurênio dizia, e conheço, digamos, pela minha atividade profissional, tenho vindo a trabalhar muito, com bastante intensidade com o Maurênio, tenho vindo a conhecê-lo cada vez melhor, em operações com alguma intensidade, e realmente, pronto, para mim foi uma honra muito grande ter sido convidado para escrever após a leitura deste livro, por dois grandes motivos. O principal, porque realmente trabalhar com o Maurênio é para mim uma honra muito especial, e não o digo por estar aqui presente, é de facto impressionante a força de trabalho, a inspiração e a capacidade que eu tenho constatado por parte do Maurênio, precisamente a trabalhar em operações que encaixam completamente com o conteúdo do livro, vou já
a seguir falar um pouquinho sobre isso. Mas também, por outro lado, porque uma pessoa aprende. Eu tenho vindo a aprender muito com o Maurénio, eu sou um apaixonado por aprender permanentemente, temos que estar sempre a aprender. O fenómeno que está a acontecer hoje em dia é de facto um processo de aprendizagem tremendo e não há nada como trabalhar com pessoas que conseguem olhar para isto realmente como uma verdadeira oportunidade e não apenas como uma enorme crise que é e uma grande ameaça que é, mas que também é um grande acelerador de soluções, que é o que se tem vindo a constatar, digamos, no dia a dia, temos vindo a constatar em todo o mercado. Eu tenho, felizmente, a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, que cada vez mais, a partir do momento em que uma pessoa está integrado no mercado europeu, é verdade que agora o Reino Unido já não é, ou já não vai ser a União Europeia, mas até essa transformação, na minha opinião, gera interessantes oportunidades, mas o facto de trabalhar, pronto, como dizia o professor agora, que também lhe saúdo, agora há momentos, é verdade que eu trabalhei diretamente, neste caso com o Primeiro-Ministro e com o Governo, que tirou Portugal da crise, de uma crise muito acentuada, onde foi colocada agora há cerca de 10 anos atrás, e de facto a grande obsessão que nós tínhamos na altura, digamos nos think tanks que fazíamos e nos processos de decisão que tínhamos, era precisamente como fazer o processo de transformação da economia para depois, por consequência, fazer a transformação social, aproveitando, digamos, as oportunidades que a crise, que era uma crise muito acentuada, até do ponto de vista financeiro, nos provocou. E, de facto, nós tínhamos uma obsessão, que era no processo de transformação da economia, não só, digamos, globalizá-la de facto de uma forma acelerada, portanto, transformá-la numa economia competitiva em termos de mercados mundiais, e com isso conseguir entrar num processo, ou digamos, que o peso das exportações em Portugal fosse fortemente acelerado, digamos, na composição do produto interno bruto, portanto, do produto nacional português, de forma a que perdêssemos, digamos assim, a dependência que tínhamos do nosso próprio mercado interno, com as limitações e a perda de competitividade que isso nos provocava. Bom, isso em Portugal felizmente foi relativamente bem conseguido, aliás, Portugal hoje em dia vive um pouco melhor por causa dessas transformações, que foi um processo de reformas importantes, e voltando então eu fiquei, voltando ao livro em si, eu realmente fiquei também completamente impressionado quando o Maurénio me explicou que tinha escrito um livro em plena pandemia, sobre os problemas provocados pela pandemia e a projeção de algumas soluções para como sair dela. Isto numa altura em que, por acaso, durante a própria pandemia, nós estivemos a trabalhar muito intensamente, aliás estamos em algumas operações de natureza financeira, com o Maurénio, com a equipa do Maurénio, e eu dizia, mas lá, andamos aqui diariamente, nós estivemos a trabalhar diariamente nisto, durante a pandemia, como é que o Maurénio tem tempo também para escrever o livro e depois resulta num texto com esta qualidade e com esta inspiração, que eu realmente também me aconteceu a mesma coisa, eu comecei a ler o livro e não consegui, digamos, parar de ler, e sou muito sincero, eu li mesmo também de seguida o livro até ao fim, é um livro de leitura com um ritmo muito engraçado, e muito interessante. Quando uma pessoa começa a entrar por áreas de negócio, realmente aqui o Maurénio apanhou áreas que eu também conheço relativamente bem, porque também tenho estado a estudá-las e envolvido, digamos, em operações que têm diretamente a ver com elas, quando a solução tecnológica, quando nos fala, digamos, já da projeção do blockchain, é verdade, o blockchain não é uma consequência, naturalmente, da pandemia, mas é verdade que é na minha opinião, digamos, o futuro em termos de plataforma tecnológica, o futuro corporativo a nível mundial é o blockchain, mas é uma coisa recente, ainda pouca gente conhece isso, ou pouca gente domina essa variável, mas também outras áreas de negócio que eu e o Maurénio temos vindo a conversar a nível da evolução, da globalização e da evolução
em termos de eficiência, em termos de custo, em termos de rapidez na área logística, na área dos transportes, que faz com que, e aí com isto eu se calhar gostaria de terminar, porque isto são temas que podíamos estar aqui a falar imenso, mas que faz com que, digamos, cada uma das empresas com quem nós trabalhamos, cada uma das empresas que gerimos, digamos, ela, com esta crise, com esta pandemia, realmente, apesar de que ainda estamos longe da solução, sinceramente, acho que toda a gente é mais ou menos consciente disso, mas não há dúvida nenhuma que, devido ao facto de o mundo, em termos de sistema financeiro, estar razoavelmente bem preparado para uma crise ou uma potencial crise como foi como é esta crise, e, portanto, não vivermos problemas de liquidez, como foi, por exemplo, na crise de 29, essa foi muito acentuada, não é? Mas também noutras crises, nas grandes guerras e agora recentemente na crise de há 10 anos atrás, mas de facto o mercado não tem problemas de liquidez substanciais, digamos assim, portanto existe dinheiro abundante no mercado, ele tem que chegar aos sítios certos, nos momentos certos, é verdade. E é verdade também que o mercado do Brasil, neste caso, está cada vez, e acho que é uma grande oportunidade para se abrir, mas cada vez mais a abrir-se a essas oportunidades. E existe um mercado mundial, e eu falo neste caso no europeu, que é o que eu conheço melhor, que está ávido de poder entrar a apoiar e a investir e a financiar o mercado, digamos, as empresas brasileiras, que há empresas fabulosas, muitas empresas muito boas no Brasil, há gente fabulosa, empresários inacreditáveis, e que felizmente o mercado está-se a abrir e as próprias empresas brasileiras começam pouco a pouco a poder aceder ao mercado financeiro mais, eu diria, avançado, não melhor, mas avançado, mais regulado e, portanto, que a partir daí potencia muitas oportunidades, não só ao nível financeiro, como também ao nível de trading, ao nível de acesso a outros mercados. Portanto, o livro, nesse sentido, acho que para além de contar histórias realmente maravilhosas, que o Maurénio é riquíssimo em conhecimento a esse nível, também é verdade que o Maurénio aqui consegue fazer uma exposição sob o ponto de vista, digamos, principalmente das empresas que ele conhece, com quem trabalhou e do mercado que conhece, a projeção que pode haver e o aproveitamento que pode haver desta pandemia, que eu acho que de facto pode ser, como todas as crises, uma grande oportunidade. E por isso, Maurénio, muito obrigado por me ter convidado, foi de facto uma honra muito grande e é um orgulho muito grande estar aqui, está bem? E pronto, basicamente era isto que eu gostaria de dizer. Obrigado, Arthur, obrigado, professor Sérgio, obrigado, doutor Zucchi, obrigado a todos que estão presentes. Na verdade, é difícil se colocar, a gente aqui está tendo, eu fico muito feliz com essa live. Acho que temos que agradecer em primeiro lugar ao Zoom, né, de podermos estar aqui num ambiente global. Eu estou vendo que hoje, neste momento, eu tenho parceiros como o próprio Arthur, como o Marlon, que estão na cidade do Panamá, está participando, o Luciano está em Lisboa, o Roberto, nosso sócio, temos parceiros de São Paulo, Rio, aqui do Rio Grande do Sul, amigos, enfim, políticos, inclusive o próprio prefeito Setolim, que me honra bastante a presença de Garibaldi, a doutora Tânia Rezin. Em resumo, quando a gente toma uma batida, a tendência que a gente tem no dia a dia é se encolher. Quando a gente aperta um dedo numa porta, logo se encolhe para que aquela dor passe rapidamente. Quando nós recebemos a autorização ou a determinação política de ficar em casa na pandemia, eu vim há muito tempo com vontade de escrever um livro e principalmente também porque na função que eu exerço, eu sou advogado, publicitário, advogado, mas a minha formação sempre foi ligada a empresas internacionais. Isso me permitiu conhecer muitas realidades. Eu estou falando aí já desde 1980, quando eu trabalhava com o processo da Argentina, do Mercosul, fiz inúmeras joint ventures de empresas dentro desse nível. A gente vai envelhecendo, hoje eu estou com 58 anos, e eu pude perceber, e eu acho que essa foi a grande razão do meu envolvimento com esse livro, eu pude perceber ao longo da minha relação, do meu tempo,
de atividade, o comportamento dos empresários. Eu sempre digo que empresário é um ser que parece que enxerga uma onda acima do que os normais enxergam, né? E com isso ele consegue, no meio de qualquer ambiente, se posicionar, se definir e se programar. E eu entendo que a pandemia, na verdade, eclodiu, mas, na verdade, eclodiu esta questão do mundo online de tal forma que as pessoas pensem que só existe vinda depois da internet. E, na verdade, esquece a trajetória de grandes empresários pré-internet, ou ainda dentro do ambiente da globalização. Então, o meu objetivo com esse trabalho foi dividir, eu até recebi agora como jornalista, a gente acostumado com os fast food, né? Então o meu livro se enquadra na categoria de fast book, ou seja, é um produto de leitura rápida, mas eu dividi basicamente esse assunto em 4 grandes grupos. A globalização, a digitalização, e aí eu começo a falar sobre a questão da internet, o ambiente pré-pandemia, no Brasil principalmente, pandemia e pós-pandemia. Eu acho que esses são os muros que eu entendo que o empresariado da minha idade, por exemplo, mas aí eu falo de empresários que se tornaram amigos. Aqui tem o Flávio Knaip, tem o próprio Guilherme Paulo, as pessoas que eu pude acompanhar ao longo da história, visões de como eles se movimentam, o próprio Ferraz, enfim. Mas eu acho que a grande leitura que a gente, para poder entender esse momento que a gente está vivendo agora, nós temos que fazer uma volta ao tempo. E eu colocaria essa volta ao tempo no mundo empresarial. Eu não fiz um livro sobre a pandemia, eu fiz um livro sobre o movimento empresarial dentro da pandemia e o pós-pandemia. O que se imagina para a questão empresarial, para a questão de conceito, como é que é o posicionamento, a troca de gerações dentro desse ambiente também. E também nessa visão que o Arthur coloca, né? Nós estamos num ambiente cada vez mais totalmente conectado. Isso é uma coisa impressionante que quem está há 30 anos, como eu estou hoje, trabalhando no mundo de empresas, nunca imaginei um reflexo. Me recordo uma vez que nós fizemos um trabalho na Intral, aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, sobre logística, e o seu Darrigo, que era o presidente da Intral, disse o seguinte: agora eu entendi a logística. Logística, você imagina que puxa a meia e quando vê o casaco está saindo do lugar. Ou seja, um movimento de negócio dentro da empresa que ele afeta todos os ambientes. E nós, 30 anos depois, começamos a ver que um movimento na China, hoje mesmo está nos jornais, que o TikTok, né, para poder ser desenvolvido nos Estados Unidos, tem que ter a interferência do próprio governo. Então, nada mais está fora desse contexto de comunicação, digitalização e esse processo. Quando a gente volta lá na globalização, eu percebia muito a questão dos empresários como visão, coragem, capacidade empreendedora, vontade de vencer, liderança e uma habilidade de grupo muito grande. Isso sempre é um dado que me pareceu. E essa globalização começa a tratar a primeira grande evolução. Nós aqui do sul do Brasil acompanhamos isso, a formação das grandes marcas. Aí a gente tem Tramontina, a gente tem a Zaleia, a gente tem a Marco Polo, a Randon, enfim, começa a se constituir o universo das grandes marcas. Nós ainda estávamos naquele ambiente da empresa JJ Filhos Limitada, né? As empresas passavam de pai para filho, os filhos assumiam e os empresários tinham a pretensão de achar que o mercado pertencia às suas empresas, que o mercado não tinha... era um ser que dependesse da sua empresa. E, na verdade, hoje, nós estamos percebendo no mundo online que o mercado é totalmente ele que determina o que ele quer. E não, se inverteu essa conexão. Então, esse surgimento das grandes marcas, né? E aí, dentro dessa relação empresarial que eu falo que eu tive a possibilidade de trabalhar em países como a Guatemala, por exemplo, o próprio Paraguai, aqui do lado. Em função do envolvimento do Mercosul, eu pude trabalhar na África também, em Angola, num trabalho que nós fizemos para o governo angolano sobre a travessia do pós-guerra, né? E aí é uma coisa que eu comparo, inclusive. Eu vivi vivi 5 meses, quase 6 meses em Angola, trabalhando exatamente no período da guerra.
E eu vi coisas absurdas que um país em guerra provoca. Até me parece que após pandemia, ou nesse momento de pandemia, tomara que nessa crise toda que nós estamos passando, nós não enfrentemos aquilo que uma guerra produz, porque os efeitos, digamos assim, são muito fortes. E nós vamos enfrentar questões econômicas e cada vez mais o desafio empresarial aí dentro passa a ser rigoroso. Voltando ainda na questão da globalização, começa a surgir o primeiro grande elemento de combate da globalização, que foi a China. Então, a China surge, eu me recordo, nos anos 80, 70, 80 e poucos, eu tive um tempo nos Estados Unidos e eu ajudava um amigo meu, o Sidon, que era exportador de calçado, e eu me recordo muito bem da cena. Eu na verdade, na época, eu jogava futebol nos Estados Unidos e eu não tinha nada para fazer à tarde, eu ia carregar caixa para o Sidon, e nós íamos no Omni Hotel, no centro de Miami, ele levava os calçados, colocava em cima da cama, né? E dizia para os shoes americanos, aqui é $1, $2, e naquela época o Brasil era a China, o Rio Grande do Sul, São Paulo, mas o mercado de calçados e sapato do Brasil era concentrado basicamente no Rio Grande do Sul. Nós éramos a China, nós produzíamos produtos a $2, $3, quando o mercado italiano estava vendendo a $7, $9, $12. E aí começou a bela época chinesa, né? Digamos assim, a bela época do calçado em relação a esse processo. E agora, pasme nesse contexto, né? As coisas, eu aprendi em direito político que as coisas têm conexão, né? Nada é feito sem resultado, tudo tem um contexto. Quando a gente ouve, por exemplo, que o maior problema da pandemia foi exatamente a produção dos respiradores. Os respiradores, quase todos, se não a grande maioria, são produzidos na China. E agora a gente já começa a ver um efeito global. Hoje, inclusive, eu vi agora de manhã, numa entrevista pela rádio, no próprio setor do agronegócio, já há uma série de movimentos legais restringindo a venda de áreas rurais para chineses, porque os chineses investem muito na questão da infraestrutura, mas também na questão alimentar, para que a gente não tenha essa, digamos assim, e que se começa a se criar áreas estratégicas. Não é a primeira pandemia que a gente, quer dizer, é a primeira que a minha geração, que acho que a grande maioria viveu. Eu não passei pela gripe espanhola, mas a gente está, digamos assim, há uma sinalização que mais pandemias virão, mas há agora cuidados que essa hiperglobalização criou, ela tenha efeitos, digamos, mais regionais, né? Então, esse efeito China passa a ter lá nos anos 2000 uma importância significativa. Valia a pena ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, até vou inverter, para sobreviver. Nós tivemos, inclusive nós, como empresa, como consultoria, participamos, por exemplo, do processo da Termolar, né, que produzia uma fábrica que tinha 800 funcionários aqui em Porto Alegre, e de uma hora para outra não era mais competitivo frente à Ladinha, Invicta, a produção de garrafas térmicas no Brasil. Então se produzia tudo na China, e aí começou a entrar os processos de dumping, enfim. Então, nós começamos a ver nesse contexto as chamadas relações de empresas globais. Quer dizer, aí eu me recordo de uma cena que eu conto no livro, né? Eu fui visitar o seu Betanin, que é o proprietário da Indústrias Betanin, um grande grupo brasileiro e um dos grandes grupos latino-americanos, e eu perguntei para ele, seu Betanin, é difícil ganhar dinheiro com vassouras, vendendo, é difícil ser industrial? E ele disse, não, ser industrial qualquer um é. Difícil fazer uma vassoura a R$1 e ganhar dinheiro. Ou seja, você, dentro desse contexto de produção, né, ser eficiência, porque nós estávamos aí na iminência do problema da globalização, da China, ser eficiente, ser industrial. Bom, aí vem o ano 2000, por volta ali, a partir do ano 2000, esses empresários, como eu, como a maioria dos meus clientes, começa a se relacionar com um elemento chamado internet. Então, a internet entra como uma ferramenta, digamos assim, que não tem muito claro ainda onde ela vai parar, mas aí começa a surgir as tais das startups, né? Empresas de jovens, normalmente jovens que ganham muito dinheiro em pouco tempo. São empresas que a gente mesmo que trabalha, o Arthur trabalha muito com valuation, com venda de empresa. A primeira pergunta que sempre se faz a uma empresa de internet, né? Qual é a barreira de entrada? Ou seja, até onde esse negócio suporta? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Porque
em algum momento surgirá um produto similar, ou melhor, ou mais novo, ou tecnologicamente mais moderno, que vai superar esse produto que está entrando. Então, começou a se falar na tecnologia, começou a se falar na digitalização, aí o processo já passa a ser mais agressivo, e aí começa a vir, eu dou como exemplo, né, minha família, a gente teve, no final do ano passado, nós estávamos nos Estados Unidos, e o tal do Harari, né, que da tal da ditadura digital. Quando a gente vai visitar, nesse momento aí, final de ano, em geral, Nova York é muita gente, então tudo tem que fazer reserva. E uma coisa que me chamou a atenção, nós chegamos num determinado, na visita ao The Vessel, que é um empreendimento novo, havia ainda a possibilidade de visitar pelo horário, e o atendente disse, não, se o senhor não tem uma inscrição, uma pré-reserva, não era nem ingresso, o senhor não vai entrar. Por uma questão, porque essas pessoas não comandam mais. Hoje o comando é todo pelo sistema, né? Ele que determina. Então, essa digitalização que a economia passa a levar, muitas empresas não conseguiam entender bem o mundo online, o mundo offline, e aí nós começamos a evoluir no processo da digitalização. Qual é o reflexo disso? A questão da comunicação, da evolução do 3G. Se fala desse 3G, e o que leva em 1 hora passa no 5G a fazer em 6 segundos, né, que é um processo de uma velocidade absurda. E esse movimento, aí falo, por exemplo, o Flávio da FERC, que é meu amigo, nosso parceiro, me recordo que nós nos conhecemos quando ele começou a fazer instalações das antenas das empresas de celular no sul, no Brasil inteiro, e esse processo vai tomando um volume, e essas pessoas vão começando, e os empresários em geral, eu estou falando da minha geração, né? Esses empresários em geral, eles não conseguem entender claramente esse movimento. Daí vem o pré-pandemia, vamos chamar assim. Pré-pandemia, nós enfrentamos aqui no Brasil uma discussão econômica relevante no Brasil, na América Latina, mas principalmente no Brasil, o PIB chinês crescendo, os Estados Unidos crescendo, bastante, significativamente. Nós ainda estávamos num desemprego na ordem de 13% da mão de obra, digamos assim, capaz de trabalho, disponível de trabalho, e aí vem o processo da pandemia. E essa pandemia derruba, entra para todos nós que passamos a viver dentro das empresas, traz conceitos que ou você, a partir de hoje, é online ou você não consegue mais estabelecer o seu negócio. Basicamente, esse é o presentinho que veio num pires, digamos assim, na casa de cada um, na empresa de cada um, e disse, olha, agora você tem que começar a conviver. Mas a gente já vem percebendo esses movimentos, já vinham acontecendo de forma desordenada, só que naquele momento, nós passamos a ter que conviver com isso rapidamente. O Brasil estava ainda em alguns processos de concessão, nós estávamos nos organizando ainda uma retomada da economia, e a pandemia traz dados que eu vou comentar aqui rapidamente, eu pretendo manter o horário com vocês, isso é uma sinopse do que eu conto no livro. A pandemia traz dados assim impressionantes. No período março-abril, que é onde eu me detive em cima do livro, né? Então, assim, as compras pelo celular dispararam 54% dentro do período pandemia. Ou seja, 54%. E aí eu me recordo, dentro desse processo evolutivo, que eu dou como exemplo, um dos nossos clientes, o Guilherme Paulo da CVC. A CVC é, sem dúvida nenhuma, a maior operadora de turismo da América Latina, é a segunda maior do mundo. As vendas na CVC no mundo online, há 3 anos antes da pandemia, representavam na ordem de 3%. No ano 2018, 2019, o Guilherme comentou que já chegavam a 20% com a compra do Submarino Viagens. E aí nós vamos trabalhar, nós vamos passar por setores onde a gente atua, como a hotelaria, em que tudo passa a ser online, com as opções, os produtos, as ferramentas. Hoje é através do celular que você regula e faz todo o seu pedido, o seu mundo de negócio, né? Então, esse processo aí é interessante,
porque a globalização falava que nós vamos viver duas pirâmides invertidas, né? A base de baixo da pirâmide, que é a grande maioria das pessoas, vai cada vez mais ter menos mercado. E a parte de cima, que é a grande e a ponta da pirâmide, cada vez mais mercado, pela sua capacidade de financiamento, de mobilização. E quem está no meio, a tendência é descer. A pandemia, inclusive, acentua isso. Isso na própria situação, na estrutura social, se vê de forma relevante. E agora o Estado, como um todo, tentando, de alguma maneira, ajudar esse contexto. Mas voltando aqui os números que nós passamos a encontrar dentro do ambiente pandemia. Os Estados Unidos interrompeu uma sequência de 23 trimestres de alta no seu PIB. Dentro do processo de pandemia, interrompe 23%, ali basicamente quando eclodiu aquele problema em Nova York. Houve uma redução nos gastos de restaurantes na ordem de 47 bilhões de dólares. Isso é uma montanha de dinheiro. No Brasil, em São Paulo, uma redução, em São Paulo significa 50% do PIB brasileiro, e só a cidade de Campinas equivale ao PIB do Chile, para quem não tem a dimensão do tamanho da economia de São Paulo dentro do Brasil. Só no estado de São Paulo, no primeiro mês de março, a receita despencou 7%. Nós estamos falando de um país, de um estado que 50% da produtividade do Brasil depende dele. O desemprego, há um melhor cenário dentro do mercado brasileiro, se fala em até 17%, ou seja, praticamente 50%. E até nessa questão do livro, né, eu estou tendo a felicidade de participar de alguns eventos, e agora está se falando, eu vi uma matéria muito interessante que o Arthur vive aí na Inglaterra, é a tal da geração lockdown, né? A geração de jovens tecnologicamente muito preparados, mas que não têm emprego. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, e esse é um processo que surge em meio a esse mundo da pandemia, olhando a nossa realidade, por exemplo, do agronegócio, a realidade brasileira, mas muito do Sul. Eu não sei se todos sabem, mas 70% do parque de máquinas brasileiro é produzido no Sul do Brasil, onde nós vivemos. Qual é o conflito que se estabelece aqui? Essas máquinas hoje são pura tecnologia. Hoje eu ouvi, hoje de manhã, nessa entrevista do presidente da Expo Direto, que é uma grande feira que nós temos aqui no Brasil, dizendo que a capacidade produtiva do Brasil no agronegócio equivale a 7 vezes o consumo do país. Ou seja, se nós não tivermos capacidade de vender, o Brasil sobra produto para os brasileiros comerem. Mas esse processo todo depende está numa equação terrível, que essas máquinas são pura tecnologia e as pessoas que estão no campo precisam ter conhecimento de tecnologia, porque elas não estão habilitadas tecnologicamente para conduzir esses equipamentos. Então, nós vamos, nesse pandemônio todo, dentro desse contexto de pandemia, nós vamos também poder ver, na linha que o Arthur falava, né, as oportunidades que são muitas através da própria internet, das lives, da educação por EAD, que hoje a gente começa a ver o salto bastante grande. Então, mas a pergunta que eu também coloco nesse ambiente é o seguinte: será que só a digitalização resolve? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que continuar na questão da inovação, do desenvolvimento, da reinvenção. Pegando um exemplo que é uma razão do prefeito de Garibaldi, aqui, que é meu amigo, o prefeito Setolim, eu conto no livro a própria história de Bilbao, né? A cidade de Bilbao, nos anos 80, sofreu um combate bárbaro dos chamados estaleiros, né? Os astilleiros, como dizem os espanhóis, e a cidade de Bilbao passa a ter um desemprego altíssimo. O que o prefeito faz na oportunidade? Ele contrata o arquiteto Calatravas, faz o Guggenheim no centro de Bilbao, tentando dar uma transformação de Bilbao como uma cidade turística, cidade de serviço, e graças a esse movimento, Bilbao é hoje uma das grandes potências turísticas dentro do próprio contexto espanhol. Mas o que eu também coloco dentro do livro, e eu acho que isso é um aprendizado, eu gostaria de contar 2 cases interessantes, é exatamente esse molho. Eu acho que o empresário do mundo offline, que está dentro do mundo online, ele traz consigo
essa relação pessoal. Mas quando a gente comprava empresas aqui no Brasil, no início, nós compramos muitas empresas para clientes espanhóis, clientes italianos, essas relações eram muito pessoais. Eu me lembro que numa desses eventos, o Senfter é um italiano da cidade de Forteza, na divisa com a Áustria. Ele queria comprar uma unidade de frangos aqui no Brasil. E eu fui responsável por fazer a seleção dos potenciais clientes e chegamos a uma região chamada Teutônia, aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, ou para quem conhece, Teutônia é uma cidade que até bem pouco tempo nem português falava. Eles são um reduto alemão. E nós chegamos, o Senfter vive numa região do Tirol, da Itália, né? Uma região em que são italianos, mas na verdade falam alemão. E o Senfter chega nessa empresa, cumprimenta o guarda da empresa em alemão e ele diz bom dia, fala com a secretária em alemão e ela diz bom dia, entra na reunião com os diretores em alemão e a essas alturas era o único que falava italiano, porque todos eles falavam alemão. E o Senfter imediatamente olhou para mim e disse, é aqui que eu vou fazer a minha associação, esses são os meus futuros sócios. Ou seja, essa decisão era muito pessoal, esse molho, essa relação que nós não podemos perder. Um outro exemplo que eu dou também, dentro dessa riqueza do mundo empresarial offline, que está entrando nessa experiência online, é o próprio Jaime Lerner, quando a gente fez aqui em Porto Alegre a Orla do Guaíba, né? Eu fui que convidou o Lerner para fazer parte do projeto do Cais Mauá. O Lerner é um arquiteto muito interessante, interessantíssimo. Um exemplo que eu conto dele, ele foi convidado enquanto prefeito de Curitiba para, a convite do governo italiano, foi assistir uma ópera, na ópera no Scala de Milão, e o Lerner viu que o som, era o Pavarotti que estava cantando na oportunidade, e ele viu que o som do Scala fazia um movimento circular. E ele percebeu que aquele movimento era um efeito, digamos assim, do próprio ambiente. O que ele, uma pessoa muito sensível, passa a fazer quando chega em Curitiba? Desenvolve a ópera de arame. Ou seja, esse elemento, essa coisa pessoal, isto é do mundo online, offline. E essa característica não pode ser perdida e não deve ser perdida mesmo no ambiente online. O que nós estamos começando a perceber na mídia hoje, essa dicotomia. Quem está fora da internet não sobrevive, quem está na internet sobrevive. Então, na verdade, isso é uma conversa, como diz o presidente da CVC, o Falcon também, isso é uma conversa inútil. Você tem que tocar o seu negócio hoje dentro e fora com as duas ferramentas, porque sem ela não sobrevive. Então, esses dados todos aqui, uma outra preocupação também, para já ir para o final, o IBGC fez uma pesquisa, IBGC, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. No Brasil, só 9% dos grandes executivos estavam preparados para a pandemia, para o ambiente coronavírus e para o mundo online. A grande maioria não estava preparado, ou seja, se 9% estava, 40% disse que tinha uma ideia, mas não imaginava a consequência disso. Então, esse mundo, digamos assim, nos coloca agora em alguns desenhos interessantes que nós vamos começar a viver. E quando eu falo, e agora, para onde como eu toco o meu negócio, né? Por quê? Porque nós vamos perceber, agora, imediatamente, já estamos percebendo, todo dia tem no jornal, essa conversa entre, ou para ser carinhoso, né? Essa conversa entre Estados Unidos e China tende a ser cada vez mais conflituosa do ponto de vista de negócios, especialmente em função do 5G, mas em função da questão da tecnologia. No nosso caso aqui do Brasil, nós temos uma relação e a China deixa de ser um parceiro que copia as coisas. E só para voltar de novo no passado, eu trabalhei muito com empresa italiana, né? E chegou uma época que era tão ridículo aquilo que os chineses gostavam muito. A Itália é um paraíso das máquinas, né? Então os chineses iam visitar em Brecha, em Mantova, a visitar as unidades industriais e tinha lá as plaquinhas no flash no modelo americano. Isso no início. Depois era proibido receber chinês, porque eles iam lá para copiar o que os italianos estavam fazendo e querendo produzir os seus produtos. Só que a China também evoluiu muito, em termos de capacidade financeira, até tecnológica. Então, nós vamos sim enfrentar esse conflito dentro dessa relação.
Essa hiperglobalização que vínhamos tendo, a ponto de nenhuma indústria aqui, tudo no ambiente chinês, passa a ter, a partir daí, um controle. Nós estávamos aqui agora, antes de começar a nossa live, falando de um grande empresário de calçados. E uma pessoa que assessora aqui, o Dr. Zhu, que estava nos contando, vejam como as coisas são rápidas. E a segunda, hoje, no mesmo dia, eu vi duas informações no mesmo sentido. Aqui no Sul, nós temos uma indústria moveleira forte, uma indústria calçadista muito forte. O calçado todo era produzido na China, todo, e vinha de China com produtos chineses, na verdade, já feito por empresários brasileiros, basicamente do Sul. E o móvel é a mesma coisa. Agora, as indústrias começaram já a produzir como forma de reação, até para não ficar nessa dependência enquanto matéria-prima nas suas cadeias. Então, tem oportunidade também dentro desse contexto. Mas o que nós vamos viver aí dentro também é uma relação de muita conectividade e muito controle. Controle de legislação, controle nessas zonas que vão se estabelecer. O próprio Arthur mesmo trabalha em projetos interessantíssimos, mas essa relação ibérica, né, cada vez mais Espanha, Portugal, isso se falava antes, nós estamos quase que retornando ao movimento lá da navegação, e nós aqui latino-americanos víamos movimentos portugueses, holandeses, espanhóis. Agora, são conjuntos, são clusters que vão se formando e vão permitindo essas ações. Eu falo no livro, para finalizar, de que nós vamos ter que... Mudou. Os hábitos de consumo não vieram para um período. O novo normal passa a ser o definitivo. O que é anormal é, talvez, muitas das coisas como nós fazíamos. E nós vamos ter que nos adaptar. Então, eu termino o livro dizendo sobre como as empresas europeias vão se movimentar aí dentro, e aí eu acho, dentro dessa configuração de bloco, né, a própria Europa vai trabalhar muito essa questão de legislação e de regulação dos seus mercados. Nós, América Latina e Europa, vamos ter um acordo que entra agora nos próximos dias entre o Mercosul e a Europa. As empresas americanas vão continuar esse movimento, mas vai haver, sim, controles estratégicos de regulação para alguns produtos. As empresas chinesas, como característica, o Marlon, que vive no Panamá, sabe, o Panamá é uma reedição da Rota das Sedas, né? Nós vamos trabalhar cada vez mais essa relação China, e o Panamá está ali na cara dos Estados Unidos, e a rota estrategíssima para esse caminho das mercadorias. Então, o que eu coloco nesse livrinho aí, que eu não chamo de livro, é um veículo, é que de um novo normal nós vamos também passar a ter um novo global, quer dizer, é uma nova forma. As pessoas podem dizer o seguinte: mas isso não tem relação no nosso dia a dia. Tem muita relação em todos os nossos atos. Isso vai do empresário menor. Eu me lembro de uma empresa italiana que tinha um diretor de marketing muito interessante, muito hábil. E ele me dizia o seguinte: Maurênio, Stort, me chamava, Stort, nós vamos trabalhar, existem duas formas de trabalhar. Ou você tem capital e você entra num movimento de escala grande, cresce, ou você trabalha em nichos. E esses nichos significa o seguinte: também fazer o seu delivery, o seu takeaway, mas considerar bastante essa relação pessoal. Então ele dizia: bom dia, seu João, chegou a mortadela que o senhor gosta, porque é uma relação de troca, de afeto, de carinho. Isso ninguém tira, e isso nunca vai deixar de existir. Agora, eu tentar ser um empresário nesse ambiente, querer adotar conceitos de escala, são conexões que não fecham, não se relacionam entre si em função de um tamanho ou outro. Então, não há mais espaço, como diz o Arthur, para amadores, né? Aqui é um jogo de calça grande, eu tenho de gente grande, eu tenho que enfrentar esse processo, e o meu objetivo era contar essas histórias. E acho também, voltando para finalizar, a própria professora Tânia, que é minha parceira de muitos anos, né? Nós vivemos isso na Jornada da Literatura. A salvação desse negócio passa pela educação empresarial, educação de consumo, educação interna dentro das organizações, e é isso que eu que é isso que eu contei nesse livro. Confesso para vocês que quem me conhece sabe que eu não tenho muito jeito de escritor, mas acho que o resultado ficou bom, ficou interessante, até porque é verdadeiro. Tem 32 anos de praia aí, e isso me possibilitou contar todas essas histórias de forma a construir, digamos assim,
esse caminho. Olhar a pandemia hoje e querer fazer uma leitura deste momento, sem considerar o contexto que nós vivemos nos últimos 30 anos, eu acho que é uma ingenuidade. Nós temos que fazer essa conexão para tirar uma reflexão sobre isso. Então, coloco as perguntas e muito obrigado. Tem pergunta? Tem. Temos uma pergunta. Se há previsão de lançamento do livro em espanhol? Pois é, uma boa ideia. Uma previsão de lançamento do livro em espanhol. Acho que sim, acho que é uma ideia legal, uma ideia interessante, até por conta também, né, desse exercício aí, o convite ao Arthur de fazer parte do livro, essa relação nossa com Portugal cada vez é maior também, a relação com o próprio Marlon lá no Panamá, que é um parceiro de negócio que a gente tem, mas eu acho que esse livro também me proporcionou dar uma arejada, dar uma reflexionada e trazer para perto de mim de novo conceitos que a gente acha que perderam seu valor, né? Mas na verdade eles continuam com muito valor. Nós temos muitas mensagens de parabéns. Parabéns pelo lançamento do livro. Parabéns, Maurênio, sucesso sempre. Parabéns, Maurênio, pelo livro e pela live. Obrigada pelo convite. Meu amigo Maurênio, parabéns pelo livro que inspira novas ideias e que nos demonstra claramente que estamos automaticamente conectados ao mundo inteiro, sem mais limites de atuação. O livro é excelente, parabéns. Rogério Tolfo. Parabéns, Maurênio, pelo livro e pela live. Obrigada pelo convite. Grande Maurênio, parabéns pela ideia. Tenho certeza que será uma inspiração para muitos. Forte abraço. Vamos ver se mais Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês nesse bombardeio de lives que a gente está recebendo aí. A grande maioria que está aqui eu tenho relação, conheço, são meus amigos, e muitos já enviei o livro, outros posso enviar também, mas, enfim, o objetivo desse veículo, né, era provocar uma discussão, provocar essa aproximação e essa conexão. Eu acho, de novo, eu quero retomar esse conceito que eu aprendi em direito político, né? Na verdade, as coisas não têm, elas têm action-reaction, né? Tem um efeito de ação e reação e elas estão conectadas entre si. Nós temos que fazer, eu digo que a maioria aqui atua ligada ao mundo empresarial, nós temos que fazer essa conexão, essa depuração do momento que nós estamos e a mídia, ontem até só para encerrar também uma outra informação que me parece interessante. Nós assessoramos uma empresa, a maior empresa latino-americana de terminais rodoviários. Então, mais de 100 milhões de passageiros que eles movimentam diariamente. Com a crise da pandemia, 92% do transporte rodoviário de ônibus do Brasil reduziu. Vocês imaginem isso em quantidade de dinheiro. Agora começou a subir um pouco, mas ainda o universo é muito longe. Qual é o grande temor? Eles contrataram uma pesquisa agora, junto aos usuários, para saber por que as pessoas estão com tanto medo. Na verdade, a resposta foi o seguinte: nós não sabemos exatamente, mas a mídia diz todo dia que nós temos que ter medo. Então, na verdade, nós temos que fazer essas depurações dentro desse contexto para poder entender esses movimentos. Talvez aí a gente, todos aqui têm uma capacidade de entendimento acima da média, vamos conseguir provocar exercícios e retomar os nossos caminhos. Tendo claro que as coisas não voltarão a ser um exemplo disso, esse mundo maravilhoso que a live proporciona. Nós estamos aqui com gente da Inglaterra, de Portugal, do Panamá, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, nesse mesmo ambiente, falando como se nós estivéssemos um na frente do outro, né? Então, esse é realmente a riqueza desse movimento e eu, Magda, acho que tem mais uma. Vou repassar os parabéns, muitos parabéns. O pessoal está perguntando como adquirir o livro. Nós estamos presenteando vocês com 20% de desconto. É só vocês entrarem em contato com a Instort, pelo contato que vocês têm no convite e que vem a questão de adquirir, direto com a Juliana. E nós enviamos pelo correio, né? Esse é o custo nosso. Né? O prefeito Antônio Setolin gostaria de tomar a palavra um instantinho, gente. Pode liberar para ele. Pode abrir o microfone. O senhor pode abrir o microfone, prefeito.
Doutor Maurênio, boa noite, o senhor e todos os seus convidados. Boa noite. Agradecendo muito por esse convite, por dividir com o senhor essa experiência toda. E dizer o seguinte, uma manifestação de quem teve um benefício muito grande com o seu trabalho, com suas ideias, por tudo aquilo que o senhor tem feito em nosso município de uma maneira muito prática, objetiva e com resultados. Então, aquilo que o senhor escreveu no livro e dizer, agora, como toco o meu negócio, realmente nós tínhamos um problema aqui e o senhor, com suas ideias, ajudou muito a resolver o nosso problema. Então, a gente vê na sua pessoa como um solucionador de problemas, dando ideias e buscando caminhos. E aquilo que o senhor fez e colocou no livro realmente demonstra que nós temos que buscar esses caminhos a cada dia, ainda mais agora com essa pandemia. Então, em nome dos garibaldenses, nós queremos desejar muito sucesso para o senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito aqui. E tem sempre o nosso apoio e a nossa gratidão. Muito obrigado por ter nos convidado e obrigado por ter ajudado muito o nosso município. Obrigado, prefeito. Fico lisonjeado com essas palavras. Tem mais alguém? Sim. Uma pergunta, por que o mercado imobiliário está aquecido? É interessante essa pergunta, porque o mercado imobiliário está aquecido. Imagina que seja do meu amigo Aquiles Dalmolin, do Sinduscom. Ao Belarmino. Por que o mercado imobiliário está aquecido? Eu acho que tem um movimento aí interessante acontecendo que o Zuc falou aqui no início de compartilhamento, né? A gente está percebendo uma mudança no perfil, inclusive, de aquisição desses imóveis. As pessoas estão... um exemplo, a gente assessora bastante empresas de loteamento. E agora começa a haver necessidade de loteamentos com toda a infra de banda larga para que as pessoas possam, nas suas casas, cada vez mais trabalhar através do home office. Esse é um movimento que começa, não basta mais ter água e energia, hoje eu tenho que ter banda larga para poder ter velocidade da informação dentro desse ponto. E um outro dado interessante, não sei se vocês perceberam, ouviram, mas provavelmente sim, o que está acontecendo em Nova York nesse momento? Uma migração, uma das cidades mais caras do mundo, uma migração de pessoas que compravam, que alugavam em Nova York, indo para cidades do interior dos Estados Unidos, onde o custo de residência é muito mais barato. Por quê? Porque através da conexão, hoje a gente pode estar fazendo essas reuniões nesse sentido. E esse movimento na área imobiliária começa a acontecer também. Aquela distância não é mais em metros, né? Nem em tempo, como eu ouvia muito isso. O seu João Rossi, que é uma pessoa que eu trabalhei muito tempo com ele, dizia, distância não se mede em metros, distância se mede em tempo. Se você vem de São Paulo, leva 2 horas para sair de um lugar para ir para outro, às vezes, e eu me recordo disso, eu vivi em São Paulo um tempo, eu ia caminhar, eu gosto de caminhar de manhã, eu ia caminhar, eu morava perto de Ibirapuera, eu levava 5 minutos para ir da minha casa ao Ibirapuera. E eu levava 45 para vir do Ibirapuera da minha casa, mesmo trajeto, mas a Brasil era completamente lotado. Essa questão hoje com o home office, que eu acho que é uma leitura interessantíssima que está acontecendo, que não vai mais deixar de ter, vai levar as pessoas a adquirir terrenos também e unidades habitacionais fora do eixo tradicional, muito maiores do que, inclusive, o próprio movimento de troca, né, de um tipo de residência para outro tipo de residência, saindo de apartamentos. Há um tempo atrás, aqui em São Paulo, se falava muito das unidades. Quais eram as áreas mais vendidas dentro da construção civil? Eram aquelas áreas que ficavam próximo à estação de metrô, apartamentos de 40 metros, onde o preço do metro quadrado, que em geral era de 10 mil reais, naqueles lugares custava 20, 25 mil reais, quase que o dobro, porque eram apartamentos conectados próximo à mobilidade. Essa questão agora com o home office, por quê? Porque as pessoas, eu me recordo, nós temos um escritório de São Paulo, uma secretária de São Paulo, ela sai às 6 horas da manhã de casa, leva 1h30 entre metrô e ônibus para chegar no escritório, e ela leva mais 1h30 para chegar em casa depois do trabalho, ou seja, ela passa de 2 a 3 horas dentro de um ambiente de deslocamento do trabalho.
com essa situação do home office, nós passamos a ter a possibilidade de produzir com muito mais qualidade e eficiência em zonas, em tese, longínquas. Então, por quê? Porque a comunicação permitiu essa relação. Então, acho que o mercado imobiliário passa a ter um redesenho muito interessante. E essas novas vendas, as revendas, né, vão muito nessa direção. Essa é a minha visão, mas olhando principalmente a questão dos loteamentos. Eu acho que isso é um ambiente de um potencial muito interessante. O senhor Aquiles Dalmolin, do Sinduscom, também gostaria de... Pois não. Boa noite, Aquiles. Tá, teu microfone... O seu microfone está desativado, senhor Aquiles. Pode ativar. Bem, em primeiro lugar, Maurene, parabéns aí pelo livro. Parabéns por esse encontro. Quero agradecer o teu convite e justificar que eu cheguei um pouco atrasado, porque nós estávamos justamente na reunião das entidades negociando uma reabertura do comércio, da atividade da construção civil, restaurantes, bares. E hoje nós teríamos uma reunião marcada com ele, obviamente em função desse processo aí que foi aprovado de impeachment contra o prefeito. Acabou, ele se justificou, até me ligou hoje ao meio-dia, informando que transferiu para amanhã, então, essa nossa reunião. Mas, voltando aqui à nossa questão do mercado imobiliário, realmente está acontecendo um fenômeno muito interessante, um fenômeno de revalorização da moradia e um link, a necessidade de um link maior com ar livre, com sol, com a natureza. Isso aí tem fomentado muito a procura por residências em loteamentos. Aqui em Porto Alegre, temos notícias de que as vendas foram muito aquecidas das casas já prontas nos condomínios. Praticamente tem poucas ofertas agora, porque já foram todas adquiridas. No litoral norte, eu tive uma informação essa semana que foram todas as residências vendidas, mesmo as que estavam há muito tempo no mercado, residências de 2, 3, 4 milhões, foram todas vendidas, não tem residência pronta. Vendeu mais as que já estavam mobiliadas, mostrando uma urgência das pessoas querendo se mudar logo para a praia. Obviamente que o advento do home office foi um fator fundamental para startar todo esse processo. E também, claro, o fato do confinamento das pessoas muito tempo na sua moradia acabou fazendo com que as pessoas comecem a analisar mais a qualidade de vida do local onde moram e ter essa nova percepção de poder morar num lugar um pouco mais aberto, com mais ligação com a natureza, com segurança. As casas que foram vendidas com o mercado aquecido são exclusivamente as de condomínios fechados. Mas no litoral mesmo, alguns apartamentos também foram bem vendidos. Mais de 80% das vendas foram feitas à vista, o que pressupõe que a falta de atratividade dos investimentos financeiros, renda fixa, etc., fez com que a opção de investimento, além da melhor qualidade de vida, mas também uma valorização dos imóveis e um reconhecimento dos imóveis como um investimento forte, um investimento seguro. E também um facilitador aqui em Porto Alegre, para justificar um pouco essa dicotomia de estarmos numa crise econômica, numa situação de pandemia, e o mercado imobiliário de vendas aquecido e também um pouco de locações residenciais. Então, e é o fator também a baixa de juros no mercado imobiliário. A Caixa Econômica Federal baixou os juros, tem os bancos comerciais, exemplo de Santander e outros, também fizeram uma redução da taxa de juros, tornando extremamente atrativo a aquisição imobiliária neste momento, a tal ponto que há alguns casos mais para unidades de menor valor, que a prestação fica muito próxima da locação. Então, isso aí incentiva enormemente. A própria baixa no valor da prestação
dentro da análise de crédito, colocou muita gente no mercado, muitos compradores que até então não podiam pagar, porque o valor da prestação não passava na comparação com a sua condição de compra, agora podem. Então, muitas pessoas entraram no mercado e desejando comprar. Então, nós estamos numa situação interessante, onde está havendo vendas, obviamente a grande maioria virtual, e agora esperamos que a partir da semana que vem a construção civil já está liberada, e o comércio gradativamente também vai começar a ser liberado. E nós sabemos, negociei com o prefeito, a construção civil, como ela tem um baixo risco de contágio, ela não vai entrar naquela esquema que o prefeito está propondo de trabalhar 2 semanas e para uma. Nós vamos trabalhar normalmente, claro, limitado sempre à possibilidade de uma ocupação muito grande dos leitos de UTI, chegando a 90%. Aí sim, aí nós toda a atividade econômica tem que parar para ver, mas esperamos que isso aí não chegue a acontecer. Então, realmente o mercado imobiliário está numa situação boa, não se sabe até quando. Nós temos algumas análises, como, por exemplo, a possibilidade de que seja uma bolha em função dos valores acumulados em renda fixa, que estão se movimentando e posteriormente, acabando essa quantidade de dinheiro, o mercado volta à normalidade. Mas tem uma questão importante, que a demanda por imóveis ela é crescente, porque o país não consegue construir suficiente o número de unidades a ponto de reduzir a necessidade de moradias. Então, é um mercado que vai ter aí por muitos anos. E com essa questão da redução da taxa de juros no mercado imobiliário, a inflação controlada, taxa Selic bastante baixa, a menor da história. Então, estamos numa situação, eu acho, interessante, e nós estamos vendo, eu particularmente, e eu estou tendo alguns outros impressões que nós vamos ter um ano de 2021 extremamente positivo, porque acreditamos que essa vacina da pandemia ela comece a ser aplicada em larga escala aí, no início do ano, e nós teremos, a expectativa, um efeito muito interessante no comportamento das pessoas, seria um momento de expansão, como aconteceu em todos os períodos de contenção social. Quando essa contenção desaparece, há uma ampliação maior do que a normalidade. É como se fosse uma mola apertada, quando o sol ela vai um pouco mais e vai até chegar a um tempo de normal. Então, nós sabemos que no ano que vem todos os eventos que não ocorreram hoje vão ocorrer, muitos negócios que estão sendo aguardados para serem disparados vão ocorrer, a própria estabilização dessa pandemia também vai trazer novas oportunidades, mas o mais importante vai ser realmente o ânimo das pessoas, essa sensação positiva que vai fazer expandir todos os negócios. Então, a gente tem essa expectativa de uma reação muito positiva e rápida a partir do ano que vem, quando as pessoas começarem a realmente se imunizar e fazer com que essa pandemia fique na história e na nossa lembrança aí por muitos anos. Tá bom. Obrigado, Aquiles. Mais alguma? Não. Bom, pessoal, eu não quero tomar muito tempo de vocês. O Marlon gostaria de falar bem rapidinho. O Marlon do Panamá, meu amigo. Marlon, por gentileza, Marlon. O Marlon é um panameio que fala muito bem. O Marlon, deixa eu fazer um elogio também ao Marlon. O Marlon foi uma das pessoas que, com muita propriedade, conduziu a negociação do governo panamenho com a China e participou de todo esse processo. Então, é uma pessoa que tem muita experiência internacional e é um amigo nosso que eu conheci nessa estrada, mas também fala muito bem português, fez engenharia no Rio de Janeiro. Por gentileza, Marlon. Boa tarde a todos. Eu não tinha como sair daqui
sem agradecer o convite, sem parabenizar o Maurênio, com quem eu tenho uma grande amizade. Eu tenho certeza de que os projetos que a gente já está avançando vão dar certo, e eu fico às ordens de todos aqui no Panamá, aqui no centro da logística, né? Então, Maurênio, essa parte que você falou da parte humana, acho que é o segredo da nossa amizade, do nosso acercamento. E parabéns e obrigado. Sucesso. Boa tarde a todos. Legal. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Quem gostou do livro, quem quer ler o livro, está na Amazon, mas evidentemente através dessa alternativa com a Juliana, né? Nós mandamos pelo correio. Leiam, quem gostou, fale bem, quem não gostou, fale mal. Mas aqui é meu papel de comerciante. Queria também, uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, mas estou vendo a foto dele, e até, mesmo que nós estamos recebendo conexões aqui do Uruguai, de Portugal, que não sei, esse é um mundo interessantíssimo da internet, mas quero dar boa noite também para o Marcos Escudeiro, que é uma pessoa que eu gosto muito. O Marcos tem uma grande experiência de varejo em São Paulo, podemos trabalhar juntos também. Boa noite, obrigado pela paciência e que a gente siga aí com muita saúde e se cuidando. Um abraço para vocês. E podem ficar tranquilos que nós vamos repassar os parabéns ao Dr. Maurênio após a live. Obrigada, boa noite. Tchau, pessoal, um abração. Olha esses comentários.